Vamos continuar falando sobre as lendas e figuras mitológicas que aparecem em Supernatural. Sobrenatural. Bem, na série, os Cavaleiros são seres extremamente misteriosos que fizeram parte da criação e alguns até antes da criação. Cada um representa um conceito diferente, assim como na Bíblia. No episódio A Morte Tira Férias, o Alistair diz que eles estão sabendo dos planos de Lilith e que mal podem esperar pelo apocalipse. Acontece que ele não monta um cavalo branco, mas tem 3 amigos. E eles estão cavalgando para o apocalipse. Eles teriam formas verdadeiras e dá a entender que a morte tem asas e o rosto da pestilência nem pode ser capturado em filme. E também comentam que eles têm um horário de trabalho comercial, digamos assim, em coisas espalhadas pelo mundo. E uma dessas coisas é deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, assim como você pode fazer também, não esqueça de hypar aí e de compartilhar o vídeo porque me ajuda pra caramba. E se vocês quiserem saber mais sobre a mitologia, dá uma olhada no comentário fixado. E voltando, a visão dos cavaleiros sobre a humanidade é bem pessimista. Alguns acham que só estão revelando o mal que existe dentro das pessoas, e a guerra, por exemplo, e a fome disseram que os humanos só precisam de um empurrãozinho para cometer crimes e atrocidades. Eu não tive que fazer quase nada, só destruir uma ponte ali, jogar uma alucinação aqui, comer pipoca e assistir ao show. Os dois demonstram um certo desprezo por quão fácil é corromper a humanidade. Já a pestilência tem uma preferência clara por bactérias em vez de pessoas. Ele acredita que doenças são vistas como algo ruim porque quem está doente sofre com elas. O que, não faz nenhum sentido essa frase da pestilência, mas tudo bem. Além disso, não entende por que Deus tem tanto amor pela humanidade, chegando até a parecer meio invejoso quanto a isso. Bem, obviamente cada um dos cavaleiros foram inspirados nos Cavaleiros do Apocalipse na Bíblia, onde depois da abertura dos selos, eles aparecem, cada um com os seus cavalos. Esses cavalos na série foram mudados por carro. Por exemplo, o Cavaleiro da Guerra aparecia com um cavalo vermelho. Na série, ele dirigia um Ford Mustang 1966 vermelho. A Fome aparecia com um cavalo preto. Na série, ele usa um Cadillac 2008 preto também. A Peste, ou Anticristo, porque na verdade Peste nunca é citada na Bíblia, ele andaria com um cavalo branco, mas na série ele usa um carro meio verde, meio velho. E por último, o cavalo acinzentado da morte é substituído por um Cadillac 1959 acinzentado também. A última vez que os Nephilims andaram pela Terra, segundo o Supernatural, o próprio Deus teve que intervir para removê-los do planeta. Só que eles são citados algumas vezes lá também. Por exemplo, Metatron levou o Castiel até uma Nephilim para que ele arrancasse seu coração e cumprisse o primeiro dos 3 testes para fechar os portões do céu. E depois de uma briga, o Castiel consegue matar ela ali, usando uma lâmina de anjo, e em sacrifício é revelado que o coração de um Nephilim é na verdade a parte de um feitiço para expulsar todos os anjos do céu. Eu vejo suas auras. E nós sabemos o que você é, abominação. Bem, mas o principal deles talvez seja o Jack, que é filho de Lucifer e Kelly Clyde. Ele é o primeiro e único Nephilim nascido através de um arcanjo, já que na série o Lucifer é um arcanjo. O Jack foi acolhido pelo Sam e pelo Jim, que ensinaram ele a como dominar os seus poderes, e durante esse tempo, o Jack desempenhou um papel na ressurreição do próprio Castiel, que ele escolheu como verdadeiro pai dele. O Jack deixaria os Winchester e o Castiel para tentar dominar seus poderes sozinho para provar que ele era bom. Ele até mesmo ajudaria a achar uma maneira de resgatar a Mary Winchester para o Sam e o Jim. O Jack seria então enviado para o mundo do Apocalipse, onde ele resgataria a Mary e eles lutariam contra muitos anjos para proteger uma colônia humana. Esse galera, daí pra frente vai acontecendo muita coisa, ocorrem casos de família aí, tem o Jack entrando no mundo do Apocalipse para tentar parar o reinado do Miguel. Ele forma meio que uma resistência ali, consegue vencer bastante os anjos, ele conhece o Lúcifer, o seu tio Gabriel, ele até fica mais próximo do Lúcifer, Lúcifer acaba roubando a graça dele, ele recupera e depois se torna um novo líder dos céus lá. Os Nephilims são citados na Bíblia, ou melhor, são referenciados na Bíblia, mas uma citação mais direta ocorre no famoso livro de Enoque. Eu tenho um vídeo bem completo falando sobre essa história, mas em resumo, existem uns tais observadores, que seriam anjos encarregados de olhar a humanidade. Só que eles acabaram se apaixonando pelas mulheres aqui da Terra, desceram, cada um escolheu a sua mulher ali e tiveram os chamados Nephilims, que eram seres gigantescos e extremamente violentos. A violência foi tanta que Deus enviou os arcanjos para dar um jeito em cada um dos Nephilims e também nos observadores que estavam aqui na Terra. Tudo isso resultaria no tal do dilúvio.
E o Metatron foi um anjo e escriba de Deus realmente, que registrou a palavra de Deus. Na série, no céu, Metatron foi pessoalmente selecionado por Deus para escrever a sua palavra e então ele viria a desaparecer depois disso. Eventualmente, por medo de que os arcanjos roubassem dele as informações de Deus, Metatron deixou o céu e se escondeu entre as tribos nativo-americanas e os americanos modernos até ser descoberto pelos Winchester em 2013. Só que lá na 8ª temporada, quando ele soube que os arcanjos estavam mortos ou então presos no inferno, ele então procura uma maneira de se vingar do resto do céu por tê-lo forçado a sair de lá. Ele manipula então o Castiel para fazer um feitiço que expulsasse e esvaziasse o céu. Já na 9ª temporada, as ações de Metatron causaram muitas rebeliões de anjos lá na Terra e após a sua própria decepção por estar sozinho no céu, então começa a trabalhar para reconstruir tudo com o Gadriel sendo o seu segundo no comando, usando a Tábua do Anjo para obter poder divino, aceitando apenas os anjos que ele procurava e matando os outros ou usando aqueles que ele não gostava. Uma vez que ele fez isso, ele tentou se tornar um deus para a própria humanidade, reunindo muitos seguidores humanos até confrontando o próprio Jin. Depois que Castiel quebrou a Tábua do Anjo e enganou Metatron para que revelasse suas verdadeiras intenções, meio que causando ali um auto-sacrifício de Gadriel, Metatron foi derrubado e trancado na masmorra do paraíso, mas não antes de matar o Jin e causar a sua transformação em um demônio. Bem, o Metatron, como eu disse para vocês, realmente existe no judaísmo. Ele meio que seria um anjo extremamente poderoso, um serafim que fica mais próximo a Deus. Ele tem o seu próprio trono e estando em seu próprio trono ele consegue ver tudo o que acontece e marcar tudo no seu livro. Em algumas histórias ele é dito ser tão grandioso que é até mesmo confundido com Yahvé, chamado de Yahvé Menor. Segundo algumas versões ainda, ele seria o próprio Enoque que foi elevado aos céus. Mas eu conto tudo isso em um vídeo que eu tenho aqui no canal sobre Metatron e seu irmão gêmeo. Um Kitsune ou uma Kitsune na série seria um monstro que, aparentemente, à primeira vista, lembra um pouco um lobisomem. Mas na realidade seria mais uma raposa do que um lobo. Kitsunes são muito raros e bem incomuns, eles se alimentam de um negócio ali no cérebro das pessoas que sem ela eles acabam morrendo. Em 1998, o Jin e o John caçaram um deixando o Sen sozinho, onde encontrou a filha da Kitsune que eles estavam caçando, que era a chamada Emi, amiga do Sam, em que os dois se conheceram ali em uma biblioteca local, em que o Sam acabou meio que intervindo ali quando os dois moleques mexeram com ela. Ela levou o Sam para casa para cuidar dos machucados dele e os dois se conectaram e até se beijaram. Então a mãe da Amy voltou e a Amy rapidamente escondeu o Sam. A sua mãe chegou dizendo para ela que dois caçadores, que eram o John e o Jin, estavam em um Impala, estavam caçando ela e precisavam fugir dali. Acharam a gente. Quem nos achou? 2 caçadores numa droga de Impala. A Amy disse para a mãe para que ela fosse até a van e ela faria as malas. A Amy deixou o Sam sair do armário e ele revelou que era um dos caçadores também, mas a deixou ir. Então a mãe dela acabou achando o Sam, agarrou ele, mas a Amy o salvou matando a própria mãe. Ela até pediu depois para que o Sam fugisse com ela, mas ele não quis, então ela libertou o Sam enquanto cuidava do corpo da própria mãe. Mais tarde ela voltaria a caçar por causa de um filho dela que estava doente. O Sam achou ela, mas como ele viu que a situação meio que não estava a favor dela, entendeu o caso dela e tudo mais, acabou deixando ela de lado, mas depois o Jin voltou e matou ela. Se matar, eu venho atrás de você. A única pessoa que eu vou matar é você. Aracne, como o nome diz, são criaturas que têm poderes de aranha. Uma aracne seria uma criatura que pode criar teias fortes, assim como as aranhas reais poderiam fazer, para que possam capturar suas vítimas com facilidade. Elas também são capazes de transformar humanos em aracnes mordendo elas, meio como um lobisomem faria mais ou menos, ou também um vampiro. A aracne pode até matar humanos envenenando eles através de suas mordidas, e está meio que na cara ali que eles se alimentam de carne humana, devido aos seus múltiplos olhos. Seu campo de visão é dividido em várias imagens. Aracnes foram vistos pela última vez em Creta há 2000 anos, antes de um deles aparecer em Bristol, Rhode Island. Lá ele começou meio que a atacar homens de 30 anos. Sam e Samuel o caçaram, junto com a ajuda de um xerife local chamado Roy Dobbs. Porém, quando ele seguiu o plano de Sam, ele foi capturado e os dois conseguiram seguir ele até o covil, onde após uma briga, o Sam conseguiu matá-la. Mas acontece que aquela aracne ali já tinha infectado todas as vítimas que ela tinha conseguido pegar. E o Sam ali, pensando que todos tinham morrido, deu um tiro de misericórdia ali, acreditando que estava fazendo bem para aquelas
suas vítimas. E acontece que nessa brincadeira o Roy foi infectado e voltou, e decidiu se vingar. E começou a pegar e transformar garotas com quem o Sam já tinha tido algo. E enviou para ele algumas coordenadas para mostrar onde que ele estava e atrair ele, e assim tentar matar o Sam. Mas acontece que o Sam que tinha feito tudo aquilo era o Sam sem a alma dele. E quando ele recuperou a alma, ele tinha perdido as memórias. E quando ele entendeu exatamente tudo que estava acontecendo, já era quase tarde demais. O Roy capturou o Sam e o Jim na antiga casa dele, e lá ele começou a pensar se ele devia transformar o Sam ou matar ele. Porém, o Jim conseguiu se libertar, e no meio da luta ele libertou o Sam e conseguiu matar o Roy. E a lenda da Arachne, na verdade não é bem uma lenda, né? É mais mitologia, já que faz parte da mitologia grega. Arachne, na verdade, era uma mulher que em uma competição de ver quem tecia melhor, ela ou a deusa Atena, ela acabou vencendo a deusa. E Atena ficou com raiva dela e a castigou a transformando em uma aranha. Daí que vem o nome Arachne. O Kappa é do anime de Supernatural, que eu nem sabia que existia na verdade. O Kappa é um tipo útil de espectro originário do Japão. Eles protegem os humanos de danos em troca de comida. Bem, o Sam e o Jin acabaram meio que investigando que pensaram ser um demônio aquático chamado Yan. Mas depois de mais investigações foi descoberto que a criatura não estava prejudicando ninguém, na verdade ela estava salvando vidas. Protegeu um casal de um acidente de carro, salvou um homem de um ataque cardíaco fatal e salvou um grupo de caçadores de um deslizamento de terra e de um raio. Ele pegava a comida de todas as pessoas que salvava e tinha um gosto especial por doces. Depois que o Sam conta às pessoas da cidade que a criatura estava realmente ajudando, todos concordam em parar de caçá-la e deixá-la livre. Os Kappas são cobertos por escamas e têm mãos e pés palmados com garras afiadas como dedos. Tem uma aparência humanoide, mas também uma mistura de tartaruga e sapo. Eles também têm olhos grandes e um grande sorriso cheio de dente. No folclore japonês, o Kappa é um yokai aquático pertencente a um grupo chamado de Bakemono. Eles se assemelham a pequenos humanoides com aparência reptiliana, mas com mãos e pés achatados e também tem uma casca de tartaruga. A cor de pele pode variar de verde a azul e também amarelo ou até mesmo vermelho. Dizem que os Kappas podem ser aqueles que são fantasmas de pessoas afogadas. Qualquer lagoa ou rio pode ter um. Eles possuem imensa força e podem facilmente dominar um humano, embora a fonte deste poder venha das águas armazenadas dentro da depressão da sua cabeça. Bem, o Lúcifer, também conhecido como o Diabo, o Portador da Luz, Estrela da Manhã, o Satanás, é um dos principais antagonistas, ao lado de Deus também, por incrível que pareça, da franquia Supernatural. Na verdade, um dos principais não, eu diria que é o principal, que vira e mexe ele é vilão da história. Por exemplo, ele é o principal vilão na primeira temporada, na quarta temporada e na 14ª temporada. E também volta a ser na quinta, é um dos dois antagonistas secundários da 7ª temporada, antagonista da 11ª, enfim. Vira e mexe eles botam o Lúcifer ali pra ser o principal antagonista da história. Nas primeiras temporadas ele é muito foda, tem aquela cena lá que tentam matar ele com o Colt, ele dá risada, fala que ele é um dos únicos seres que o Colt não poderia matar e tudo mais, mas depois já começa a virar palhaçada, já parece teatro ali, negócio, mas enfim, o Lúcifer é muito da hora na série. Ele foi o segundo dos 4 arcanjos criados por Deus e era o seu filho favorito, e também é um arcanjo caído e o primeiro dos anjos caídos. Ele é o criador dos demônios e visto por eles como pai. O vídeo foi esse, galera, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar, se possível compartilhar e hypar aí. E a gente se vê na próxima.